Olá, estamos começando o programa Gestão em Foco, que tem sempre o apoio à assessoria do curso de Administração Pública da ESAG, UDESC. E o tema do nosso encontro de hoje é Governo Eletrônico e Inovação Governamental. Para nos ajudar a refletir sobre esse tema, o que é esta inovação na gestão pública, recebemos o professor Denilson Cel. Professor Denilson, obrigado pela presença, pela ajuda de hoje. Muito obrigado pelo convite, Ben. Também a professora Micheline Hoffman. Professora, obrigado. Obrigada pela oportunidade também. No nosso programa de hoje ainda contaremos também com a presença do professor José Salm Júnior e da acadêmica Larisse Stephens Peters. Professores, obrigado então pela presença. Professora Micheline, o que vem a ser a inovação na administração pública? Muitas vezes quando nós pensamos em administração pública ainda vem aquela imagem engessada, que não está aberta ainda a essa inovação. Que conceito é esse? Primeiro entendendo o conceito de inovação, né, de uma forma mais ampla, né? O que é inovação, o que é inovar, né? Então a inovação, esse conceito, ele está associado à criação, né, de um novo valor, né? Está associado a novas criações com significado econômico, né? A concepção, a produção, a colocação em uso e a difusão, né, de novos processos, de novos produtos, de novos serviços, que cabe bastante à administração pública, né, de tal forma agregar valor à sociedade, na medida em que a sociedade se apropria desses novos serviços, desses novos processos, né, se apropria dos benefícios desses novos serviços. Então, esse genericamente é o conceito de inovação. E especificamente na administração pública, eu acho que assim, o tema, o viés da nossa conversa aqui mais na questão da inovação em serviços, né? Como inovar no serviço público, né? Então acho que esse é o viés, mas do ponto de vista mais abrangente, nós associaríamos então a inovação a esse desafio de disseminar o novo na sociedade, colocá-lo em uso e permitir que a sociedade se aproprie, né? E agregue valor a partir desse novo. Professor, mas o gestor público, eu não diria só apenas o gestor, né? Aquele que tem um mandato eletivo, mas a estrutura pública está preparada, está absorvendo esse conceito de inovação? O que a gente percebe em várias iniciativas no nosso país, que a gente começa a ter uma articulação um pouquinho mais abrangente em termos de esferas, né, que vem desenvolvendo programas de inovação. A gente percebe várias iniciativas aplicadas, por exemplo, em governos estaduais. Nós temos o exemplo do governo paulista, que vem desenvolvendo uma ação realmente muito interessante, buscando a questão de aperfeiçoamento interno, desenvolvimento de cultura para inovação através de programas de educação formal, a questão de treinamentos, capacitação e também o desenvolvimento de políticas para inserir a tecnologia da informação para apoiar a melhoria dos serviços ou a criação desse novo valor agregado à gestão pública. Isso parece uma quebra de paradigma, né? Quando a gente fala, volta àquela minha pergunta, assim, a gente está extremamente direcionado ou com aquela imagem da gestão pública, tudo acontece muito devagar, um processo, uma burocracia não positiva. Isso é um impacto que vem transformar esse modelo de gestão. O que esperar de um governo que, bom, eu vou adotar, eu vou me inovar os meus sistemas e os meus serviços? Eu acho assim, do ponto de vista, quando a gente fala na questão da cultura, né, relacionando a inovação e remete à questão da burocracia, muitas vezes quando a gente pensa em inovar, a gente, pensando em barreiras para a inovação, remete à dificuldade tecnológica, à limitação de financiamento, a uma série de questões, mas o fato é que esse aspecto cultural, ele tem um peso muito importante, porque na essência da inovação está o conhecimento, estão as pessoas, né? E a inovação nos remete ao novo, ao desconhecido, muitas vezes ao que não está totalmente sob controle, né? Ao imprevisível, que é exatamente o oposto do que se deseja no ambiente burocrático convencional, né? Onde tudo é previsível, as coisas estão sob controle. Então, esse elemento cultural, né? E como coloca o professor Denilson, a formação, desenvolvimento de pessoas para atuar na administração pública com essa nova visão, né? De que, sim, é desejável trabalharmos com o incerto, né? Sim, é desejável investirmos tempo naquilo que não é totalmente previsível. É um desafio crucial para que nós possamos efetivamente realizar inovação nesse ambiente. Ela parece ser uma barreira até muito maior do que os recursos tecnológicos, que estão aí a toda disposição, cada vez mais acessíveis, né? Mas essa mudança no modelo, na forma de trabalho, que parece ser a dificuldade maior. É o que a gente percebe, que a necessidade de uma sensibilização, principalmente pelas lideranças políticas, para propiciar esse espaço da criação do novo.
que realmente, enquanto ferramentas, enquanto métodos, a gente percebe uma evolução muito grande, principalmente no setor privado, até pela força da concorrência. E o que a gente percebe agora, principalmente nessas novas gerações, é um anseio por trazer esse mesmo espaço de interação que se observa no lazer, ou junto à iniciativa privada, junto ao governo. Então, é uma pressão realmente interessante que a gente percebe das novas gerações que vem trazendo isso como tarefa para o gestor público, né? Que é um ambiente realmente interessante. Que tecnologias são essas que estão à disposição hoje de um governo que deseja ser chamado governo eletrônico, que deseja essa inovação? Que ferramentas são essas? Seria interessante até resgatar um pouco historicamente como que a tecnologia vem sendo adotada, né? A gente voltando lá para o começo da década de 80, a gente resgata um movimento bem interessante liderado pelos ingleses, que foi a chamada reforma do Estado, onde a ideia era enxugamento do Estado, a busca da eficiência e a busca da eficácia no serviço público. Quer dizer, basicamente fazer mais com menos. Então teve todo um movimento de terceirização, de entrega de parte do serviço para o terceiro setor, ou mesmo para o segundo setor, o advento das agências reguladoras e tudo mais. E neste movimento surgiu um apelo muito grande para a busca de instrumentos, busca de instrumental para justamente fazer mais com menos, né? Então a gente vê um espaço cada vez maior para a criação de projetos de aplicação da tecnologia da informação para criar esse movimento de efetividade, né? Então surge aí o termo governo eletrônico. Seria justamente isso, tentar fazer programas onde eu tento fazer a revisão dos meus processos, dos meus serviços, utilizando e aplicando as tecnologias de informação e comunicação para buscar essa melhoria, né? Professor, isso transforma a visão, né, de um governante, isso transforma o relacionamento, o que ele deseja, como ele deseja se posicionar perante a sociedade, né? Porque permite uma fiscalização maior. Exatamente. Ao mesmo tempo ele pode até cobrar um comprometimento maior. Exatamente, porque vem aí junto com todas essas questões o novo conceito de administração pública, né? Essa visão, o que é administração pública. Então esse conceito da administração pública ampliada, né? Que ela transcende o Estado, né? Quer dizer, a quem cabe o papel de gerar o serviço público. Nós estávamos falando de serviço público no início, né? Cabe à máquina burocrática do Estado, né? Então, quando nós pensamos nesse conceito mais ampliado da administração pública, nós entendemos sim que cabe ao Estado, mas cabe a N outros atores da sociedade, né? Organizações de diferentes naturezas, que juntas, em rede, vão atuar no sentido de, a expressão que nós temos usado, né, de coproduzir esse bem público, né, de coproduzir o serviço público em rede, de forma compartilhada, cooperativa, etc. Tornar-se cidadão, né? Isso. Cabendo ao Estado, então, atuar como um facilitador, articulador dessa rede. Agora, enquanto que do ponto de vista conceitual isso, de certa forma, está bem resolvido, como coloca o Denilson, do ponto de vista instrumental é extremamente complexo, né? Porque é complexa a rede, são muitos atores, e quando nós pensamos em implementar esse tipo de arranjo em larga escala, o ferramental se torna muito necessário, né? Realmente como operacionalizar. Então, acho que a tecnologia que entra como um elemento extremamente importante no sentido de tornar operacional esse modelo da administração, né, da coprodução, da administração pública enquanto coprodução e desse modelo de rede. Então, acho que aqui é um papel da tecnologia que tem um grande valor. Sim. Se me permite, inclusive o foco na busca do instrumental, ele foi primeiro alinhado às necessidades internas na gestão pública. Então, o que a gente percebe, novamente, pela essa busca da eficiência, fazer melhor, que nós nos propusemos a fazer, a gente tem naturalmente um foco interno. E é bem nessa linha que se buscavam os primeiros projetos de inovação. Inovação interna, onde a gente tenta resolver tudo sozinho, olhando nós mesmos, nós servidores, olhando para o nosso problema, para a nossa missão, e estabelecemos nós mesmos as respostas para o que a gente quer desenvolver, né? E a tecnologia vem novamente como um instrumental de apoio para essa ação de redesenvolvimento, né? Mas no limite a gente começa a perceber então agora, mais recentemente, um interesse cada vez maior, uma abertura cada vez maior para a participação efetiva do cidadão na busca de respostas. É um impacto positivo, né? A gente vê então que provoca, primeiro resolvemos, vou usar aqui uma expressão bem em casa, resolvemos o dever de casa, exato, o sistema interno, e agora esse impacto de inovação que chega como uma resposta para a sociedade. Como é que fica o cidadão? Vamos pegar aí cidadão, as organizações do terceiro setor, os empresários, todos esses atores que a professora falava que se relacionam com o governo. Como é que fica esse impacto de inovação com esses atores?
Então, o que a gente percebe realmente é que o primeiro foco, o foco inicial do governo eletrônico, da inovação, foi justamente melhorar os processos internos, né? A partir da segunda metade da década de 90, a gente começa a perceber um interesse cada vez maior na sociedade. Então, a gente começa a ver um alinhamento das políticas e das ações focando no indivíduo, no cidadão, no empresário, no próprio fornecedor do governo. E começam a surgir projetos bem interessantes na linha de botar esses serviços, né, à luz da necessidade do cidadão através de portais, através de novos canais de relacionamento, postos avançados de atendimento e outras iniciativas conjugadas, né, aos canais eletrônicos que vêm sendo estabelecidos. Né? Vão facilitar a participação, né, por um lado, né, e por outro lado, criar mecanismos aí de transparência, de controle social. Né, esse é o grande mote, né, professora, que vem essa... quando nós pensamos, né, na democracia participativa, etc., então, por um lado, a tecnologia ela pode nos ajudar a trazer o cidadão, né, a facilitar essa participação, e por outro lado, que essa participação, então, ela mais adiante, então, ela possa se dar de uma forma transparente e que a população, que o cidadão tenha condições de controlar, né? E essa participação tem que ser cultivada pelo governo também, né? A demanda ela exige respostas para que o cidadão esteja presente, né? Creio que seja um processo incremental, né, de construção, que envolve questões assim, de informação, de capacitação, de comunicação, de sensibilização, e que na medida em que se tem condições, que se aproprie do benefício, como eu coloquei no início, né, o benefício ele agrega valor e a gente consegue perceber os avanços, né, dentro de um círculo virtuoso, a gente vai fortalecendo, né, se qualificando mais, enfim, cada vez mais tendo condições de utilizar, né, participar, de utilizar a inovação, de utilizar a tecnologia. Então. Essas leis, antes da gente encerrar esse bloco, a lei de transparência, com essas exigências de respostas concretas do governo para um acompanhamento popular, os chamados Diário Oficial Eletrônico, tudo isso são instrumentos que vêm então à tona com esse governo eletrônico, que vem responder a essa demanda popular? Justamente, eu acho que são realmente instrumentos que vão facilitar e acabam criando, por necessidade, um espaço para desenvolvimento de novas formas de relacionamento com o cidadão, né? Quer dizer, até antes de participar da entrevista, estava observando a iniciativa interessante da própria Câmara de São José, que tem o seu espaço de promoção de transparência, com todas as contas abertas, os convênios que vem realizando, tudo está público, o cidadão consegue acompanhar efetivamente as ações que a própria Câmara aqui de São José está desenvolvendo. Né? É responsabilidade mais do que obrigação, né, dos governos. Nós vamos fazer um breve intervalo. Nós voltamos em instantes com o nosso programa Gestão em Foco. No próximo bloco nós vamos falar justamente sobre isso, aprofundar essa discussão de governo eletrônico e participação popular. Acompanhem conosco. Nós estamos de volta com o programa Gestão em Foco, hoje falando sobre governo eletrônico e inovação governamental. Neste bloco nós contamos com a presença do professor José Salme Júnior. Professor, obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite. Professor Denilson, nós falávamos então no bloco anterior sobre essa adesão da sociedade aos serviços eletrônicos. Isso é um movimento que vem acontecendo por todo o país, mas também nós temos exemplos internacionais. É um grande movimento que acontece de responsabilidade do cidadão com os governos? É um movimento internacional e realmente bastante interessante. Agora, o que a gente observa são alguns dados preocupantes, na verdade. A gente percebe, por exemplo, na Europa foi feita uma pesquisa sobre o uso efetivo desses canais que estão sendo criados, né? Então, foi revelado, por exemplo, na Europa, que mais de 70% dos serviços prestados pelo governo já se encontram no modo online. Quer dizer, o cidadão já consegue emitir a sua guia do IPVA, a sua guia do IPTU, acessar sua conta de luz em casa, ou fazer algum tipo de reclamação através de um canal eletrônico, através de um portal, através de uma central de atendimento telefônica, e aí vai. Só que apesar de 70% dos serviços estarem disponíveis nesse modo online, apenas 25% desses serviços são efetivamente utilizados. Se a gente olhar para o Brasil, a gente vai observar algo muito parecido. A gente tem realmente projetos muito interessantes. Por exemplo, o governo paulista, que eu fazia menção anteriormente, eu consigo encontrar vários serviços dentro do mesmo portal, do mesmo site, né? E os serviços estão organizados por tema da vida. Quer dizer, eu vou encontrar um tema chamado Estudando,
E lá dentro o estudante pode encontrar matrícula em cursos, informações sobre o vestibular, acesso à biblioteca. Outro tema, contas. Consigo lá pagar meu IPVA, meu IPTU e tudo mais, sem sair de casa. E por trás de cada tema desse, a gente percebe uma articulação muito grande entre a esfera federal, estadual e municipal. E o mais bonito disso é que realmente o cidadão não sabe disso. Ele está obtendo um serviço e ele não sabe exatamente quem está prestando. Mas apesar desses serviços ricos, o que a gente percebe no Brasil também é um baixo uso desse tipo de serviço. Mas a gente consegue identificar o porquê disso? Então, numa pesquisa recente foi verificado que apenas 28% dos internautas acessaram algum tipo de serviço. Perguntaram por quê? E 44% da razão de não usar é, primeiro, eu não sei que existe, eu não sei onde encontrar. Muito por conta da fragmentação do governo. Quer dizer, essa fragmentação que a gente encontra na estrutura tijolo-cimento, a estrutura real, a gente encontra no espaço virtual também. Então eu sei que eu preciso de fechar minha empresa, mas eu não sei exatamente em qual instituição eu vou fazer quem esse é responsável de cada setor. E hoje o cidadão, normalmente, ele tem que fazer um estudo aprofundado sobre a estrutura burocrática do governo para saber a quem que ele vai solicitar um serviço, e ele mesmo tem que fazer um encaminhamento de serviço. Quer dizer, eu, para fechar uma empresa hoje, eu tenho que procurar a junta comercial, que está ligada à esfera estadual, depois eu tenho que buscar a Receita Federal, que é uma entidade do nível federal, e finalmente, se tudo deu certo, eu tenho que buscar a prefeitura. Quer dizer, eu, cidadão, tenho que ser um especialista nos serviços públicos para fazer a execução. Eu não encontro o serviço, logo não uso. Então tem muito a ver com o baixo uso realmente de serviços eletrônicos. Mas, professor Salmo, não é um problema interessante na era, a gente está falando aqui numa era onde o acesso está cada vez mais facilitado a esse mundo virtual, também agora aos governos virtuais, ao governo eletrônico. Numa era onde se fala tanto de mídias sociais, as redes sociais, o estar em rede, a conexão, a velocidade da informação, o governo não consegue, de acordo com esses números, informar-se, dizer-se, olha, nós estamos aqui e é assim que funciona. É que a presença do governo nas mídias sociais também é um evento recente, né? A partir do entendimento de que a informação pública e domínio público não é segredo e pode ser compartilhada. E deve ser compartilhada. E a segurança não é um fator, quando se diz respeito a dados de governo, as ações em diferentes unidades do governo para sua presença na mídia social nas mídias sociais começam a aparecer. Nós temos a presença aí de tribunais, né? É o caso recente aqui do nosso Tribunal de Justiça e do Ministério Público, né? Que criam seus canais dentro de serviços de mídias sociais como o YouTube, como Twitter, né? Ou seja, há uma preocupação do governo nessas iniciativas que são recentes de se aproximar ao cidadão por meio dessas mídias sociais. O conceito de mídia social não é do advento da internet, ele é antes disso. Quer dizer, o conceito de mídia social diz: eu não preciso ter um único foco de geração de conteúdo. Não está só no rádio, não está só na TV, não está só no jornal. Pode ser construído de forma colaborativa, né? A partir disso, o governo vai a esses espaços, agora sim eletrônicos, e começa a dividir com a população esse conteúdo e receber feedback também dessa população desses conteúdos. Então, eu acho que esse cenário deve mudar. Uma outra perspectiva muito interessante é que os serviços que ora o professor Denilson citava com relação a formas de pagamento ou formas de interação com o governo também começam a estar disponíveis nessas mídias sociais. A possibilidade de se criar um serviço do governo federal, governo estadual, dentro do Facebook, ou dentro do Orkut, ou dentro de uma mídia social, que é possível hoje, por meio da tecnologia, isso vai ser uma mudança muito importante, que nós vamos ver em breve. Isso seria uma possível alternativa para o que nós falávamos no bloco anterior, aquela imagem da gestão totalmente... A burocracia, o lado ruim da burocracia, né? Não vamos também colocar achar que a burocracia como algo extremamente negativo, mas o processo lento, onde demoram-se dias e guias e números e filas. A alternativa está aí, a internet, com as mídias sociais, com redes que facilitam a informação e o serviço. Exatamente. O que
Tem uma pesquisadora norte-americana que veio aqui ao Brasil e trabalhou junto à Escola Nacional de Administração Pública, que é a Jane Fountain. Ela fez quase que um apelo ao governo brasileiro, dizendo: trabalhe em rede de agências, trabalhe em redes. A professora Michelini comentava antes, né? Quer dizer, esse movimento de trabalhar em rede permitirá que essa burocracia seja respeitada na sua boa burocracia, né? Não na burocracia red tape, mas com a ligação desses serviços para que não haja ônus para o cidadão. O professor Denilson falava, né? Olha, eu vou ter que ter várias etapas para conseguir cumprir tudo aquilo que diz a legislação. E aí eu tenho que ir a diferentes entes públicos para que isso seja efetivado. A relação do governo e a conexão do governo, a interoperabilidade... parece ser um dos grandes desafios hoje também, nessa questão, os entes eles não dialogam. O professor deu exemplo, eu tenho que ir em diferentes esferas para resolver o mesmo problema. Sim. Um ponto-chave realmente para a gente buscar inovação no governo, no serviço público, é efetivamente a colaboração. Quer dizer, a colaboração em que níveis? Todos os níveis possíveis, realmente. Primeiro, a colaboração dentro da própria agência, que a gente percebe no serviço público, às vezes, é uma situação onde as pessoas não conversam dentro da própria agência, não sabem o que fazem cada uma delas, então esse espaço de colaboração dentro da agência é muito importante. A colaboração entre agências, que é o que a gente vinha conversando agora, a aproximação da agência A com a agência B, a gente quebrar esses muros, fazer com que os processos fluam à luz do que o cidadão espera e não na forma como elas foram formatadas, né? E, finalmente, o ponto-chave, que é o envolvimento do próprio cidadão, né? Na coprodução do serviço público, das políticas públicas. Mas o desafio maior é mudar a cultura do governo, né? As culturas de governo, de gestão, ou a cultura do cidadão, assim, falando aqui de envolvimento, de participação? Bom, os desafios estão dos dois lados, mas eu diria que para o governo é particularmente mais difícil, dado a legislação, dado a outras outras estruturas a qual o governo também está submetido. Uhum. Né? Quer dizer, hoje, para que eu consiga facilitar a emissão de uma carteira de motorista, né, eu tenho que necessariamente mudar todo um regimento, toda uma legislação vigente para que a carteira de motorista seja entregue na casa do cidadão, que ele possa fazer todo o processo, no caso de uma segunda via, todo o processo de forma eletrônica, e que o Correio, que também é uma unidade de governo, faça essa entrega desse documento, evitando que o cidadão tenha que se deslocar até uma central, que é o caso da nossa central do Detran. Apesar de todos os esforços e das melhorias que a gente já vem vivenciando, o governo também tem uma dificuldade em melhorar em função da legislação. Isso não é diferente para os dados abertos, né? Que como é que eu vou publicar o dado se é uma legislação que exige que o governo o proteja, né? Que o governo é fiel depositário dessa informação. Então esses movimentos também estão sujeitos a essas mudanças. A gente não pode também aqui, talvez possa ficar a impressão que nós estamos falando de um governo negativo, de uma má vontade, de um problema gigante, né? Basta boa vontade para se mudar. Então existem todos esses pontos que precisam ser levados em conta e se buscar alternativas, possíveis soluções, né? Exatamente. E em cada avanço que a gente percebe um impacto muito significativo. Eu dava o exemplo novamente de São Paulo, vou resgatar esse exemplo, até para construir um pouquinho sobre esse exemplo. Quer dizer, a gente percebe em ações bem pontuais, por exemplo, a criação do modelo eletrônico de IPVA. O IPVA, onde eu mesmo indivíduo, emitir o boleto e pagar, né? Quer dizer, eles fizeram uma estimativa de quanto que isso beneficiou o governo e o próprio cidadão. Só com essa ação de criar o IPVA no modo eletrônico, foi poupado para os cofres públicos em torno de 3 bilhões de reais com essa ação. Eles fizeram a estimativa para o cidadão também, qual é o impacto dele não precisar mais sair de casa, pegar o transporte e tudo mais, ir até uma unidade de atendimento para emitir o boleto. Quer dizer, chegaram a estimar em torno de 3 bilhões e meio de reais de economia para o bolso do cidadão.
pela criação de um simples serviço no modo eletrônico. Quer dizer, os números estão aí, a gente percebe que esse é o caminho. O importante é começar a agir, né? Com certeza. Apostar nisso, mudar. Bom, os números já estão mostrando que é possível dar certo, né? Sim. Nós faremos um breve intervalo, voltamos no próximo bloco, onde nós estamos hoje discutindo no Gestão em Foco o tema governo eletrônico e a inovação governamental. Este programa que tem o apoio do curso de Administração Pública da ESAG UDESC. Voltamos em instantes. Desrespeita a natureza, principalmente derrubando árvores para o crescimento desordenado das cidades. Políticas públicas. Santa Catarina está entre os estados do Brasil que mais desmata. Josefense, vamos ajudar a mudar essa situação. Vamos fazer a nossa parte. Plante uma árvore e ajude Santa Catarina a sair desta estatística. Procure as instituições ou associações que distribuem mudas e sementes de árvores frutíferas ou nativas. Vamos deixar São José mais verde e bonita para nossos filhos. Você pode colaborar. Josefense, plante uma árvore. Uma campanha da TV Câmara São José, o canal da cidade. Estamos de volta com o programa Gestão em Foco. E nós estamos conversando sobre o governo eletrônico. Encerramos o bloco anterior falando sobre a participação popular e este é o tema que nós retornamos para a nossa reflexão. E, professor, a participação popular ela passa pelo engajamento do cidadão junto ao governo, seja para usufruir dos serviços como para promover as mudanças? Isso. Um avanço. O professor Denilson, no primeiro bloco, falou um pouco da história e da evolução, né, da tecnologia da informação e a sua presença no governo. Hoje, o novo movimento que nós estamos percebendo é chamado de governo aberto, que também utiliza a tecnologia da informação de maneira a trazer o cidadão não de uma forma em que o governo produz a informação ou o serviço e entrega esse serviço e o cidadão é passivo em usar o serviço do jeito que ele veio. O cidadão passa a ter uma participação mais efetiva ou um engajamento de fato em cima dos dados disponíveis ou disponibilizados pelo governo, né? E faz, aí sim, as cobranças, faz a interação e ajuda o governo naquilo que é possível ao processar esses dados. E aí, diferentes perfis aparecem como jornalistas, como blogueiros, como pesquisadores que utilizam esses dados para mostrar ao governo o que ele não consegue. A comunidade de desenvolvimento ou da área de TI desenvolve aplicações, né, para o uso da informação naquilo que o governo tem deficiência na maioria das vezes na criação de sistemas de informação com aqueles dados. A comunidade passa a ter um papel determinante. Só que ela precisa ter esses dados disponibilizados de forma correta e organizada por parte do governo. Fazendo uma analogia, hoje o que nós vivenciamos eu vou a uma máquina que é chamada de governo, essa máquina eu coloco uma moeda que são os meus impostos e pego um refrigerante que é o serviço que o governo me presta. No futuro o que a gente espera é que, dentre outras coisas, o cidadão possa dizer: esse conjunto de produtos e serviços que tu me entregas não são adequados. E a nossa comunidade precisa de novos produtos ou serviços e ele ajudar a construir esses produtos e serviços. O professor descreve aí um aspecto que a gente realmente, assim, nós vamos nos apoderar da cidade no sentido, eu vou participar, eu sou corresponsável, é a cidadania plena, né? Exatamente. Eu não estou só recebendo passivamente, mas eu estou atuando porque eu sou responsável pelo meu bairro, pelo problema da minha rua, né? Sim. Essa ideia é realmente bastante interessante. A gente percebe, novamente, trazendo exemplos para ilustrar o que a gente está falando, né? Existe um movimento encabeçado pelo governo, primeiro, de abrir os dados para dar as condições para que o próprio indivíduo crie um serviço que atenda ao seu interesse local. Nessa linha, existe um serviço chamado Conserte Minha Rua, ou Fix My Street, que é um serviço que foi criado de forma voluntária no Reino Unido
que é muito simples. Quer dizer, o indivíduo criou um site onde qualquer indivíduo, qualquer cidadão pode colocar uma foto do buraco que encontrou na rua, no pavimento. O interessante é que esse canal foi estabelecido com o próprio órgão responsável por fazer o reparo. Então foi criado um canal de colaboração realmente muito interessante. O cidadão identifica os problemas e o órgão responsável por fazer o reparo vai lá e realiza a obra necessária. E o que a gente percebe é que essa parceria vem funcionando muito bem, né? Um exemplo bastante recente, o criador da internet, que é o Tim Berners-Lee, ele trouxe um exemplo em uma das palestras que é marcante. No momento que um dos governos, eu não vou citar aqui o governo, mas no momento que o governo colocou dados abertos para uso da população, um pesquisador fez uso e mostrou que havia uma estrutura de uma rua onde se passava encanamento de esgoto e água, e que a companhia que fazia essa prestação de serviço, que era uma companhia privada, não estava atendendo algumas casas. E o cruzamento dos dados mostrou que isso se dava pela renda que aquela casa tinha. Então, esse pesquisador conseguiu mostrar que havia um problema naquela comunidade e que, com o cruzamento desses dados, era possível mostrar que estava havendo uma injustiça social ali, naquela comunidade. Eu queria só fazer uma pergunta, né, diante disso. Quando a gente fala em abertura de dados, vem aí também um suporte que o governo deve oferecer ao cidadão, que é como interpretar esses dados, no sentido, né, como é que eu vou compreender, de repente vamos pegar aqui uma planilha de uma Secretaria de Finanças. Exatamente. Né, uma Secretaria de Planejamento, que vai ter uma série de elementos. Exatamente. Que eu desejo participar, mas eu, enquanto não, peraí, mas o que significa esse universo, né? Uhum. Existem 8 princípios que devem ser respeitados por qualquer governo que queira entrar no movimento chamado de Open Government e Open Data, né? Esses 8 princípios fazem com que a prática da publicação desses dados seja controlada e que essas regras sejam respeitadas para que o cidadão possa fazer efetivo uso desses dados. Além disso, existem modelos de implantação de governo aberto que guiam qualquer governo, seja municipal, estadual ou federal, para implantar o seu diretório de dados abertos, né? Então, isso, em função de governos já terem trabalhado isso e amadurecido esse processo, hoje em dia existem metodologias para guiar governos que têm interesse em fazer isso. O governo brasileiro tem uma iniciativa chamada de INDA, em que toda a infraestrutura de dados abertos está sendo preparado no âmbito governamental. Isso envolve o Tribunal de Contas da União, isso envolve Controladoria Geral da União, ministérios e diferentes agências, né? Estados, o Denilson falava sobre o estado de São Paulo, foi um dos pioneiros nesse movimento, que traz uma série de dados já publicados para o uso da população em geral. Auxiliando essa interpretação. Auxiliando essa interpretação. Se me permite complementar, porque a gente percebe também a iniciativa de algumas instâncias do governo, a criação de cartilhas que direcionam como que a informação deve ser comunicada. Boas práticas, a linguagem que deve ser utilizada, a linguagem cidadã e tudo mais. Porque quando a gente abre realmente informações e serviços para a sociedade, a gente percebe uma diversidade muito grande de cultura, de contexto, aonde esse serviço vai acabar sendo utilizado. Então, realmente, é uma preocupação muito séria, essa criação de uma linguagem que seja acessível e que tenha um alcance de todos, né? E a gente já falou de São Paulo, nós temos outros exemplos aí pelo Brasil de que está dando certo, que tem essa... Quer dar alguns exemplos? Nosso próprio estado tem vários canais de atendimento, né? Quer dizer, tem várias instâncias de busca de serviço, de publicação de informação. Em nível federal, nós encontramos várias iniciativas interessantes. Nós temos hoje no Brasil algumas ilhas de excelência. Essa questão da arrecadação funciona muito bem através de serviços eletrônicos, né? A questão de relacionamento com fornecedores de governo funciona muito bem também, é muito bem trabalhada, muito bem instanciada. Nós temos aqui iniciativas em vários municípios também. A Prefeitura de São José tem lá seu portal de governo eletrônico, onde o cidadão pode emitir seu IPVA por lá, acessar algumas taxas, algumas multas. A gente percebe realmente que no Brasil existe um investimento cada vez mais crescente realmente na criação desses canais. A arrecadação aumentou.
arrecadação do Olha, esse sinal que também está dando certo, né? Agora, com relação a dados, iniciativas de Open Government e dados abertos de governo, nós temos algumas experiências em Minas e em Pernambuco, e o que nós percebemos é que a legislação está mudando, né? Na semana em que a presidente Dilma esteve em Washington, e que ela participou do grupo, que é, na verdade, um consórcio de países que trabalham a questão do governo aberto, esse novo modelo, né? Ela, antes de viajar, sancionou uma lei que obriga a publicação dos dados por entes do governo federal. Claro que isso já estava em curso muito antes dela ir para essa reunião, em que grupos discutiam uma forma de publicar e que unidades de informação seriam colocados nesse diretório. Porque existe um efeito colateral da publicação dos dados quando eles não estão prontos, que é a descrença daquela fonte. Quer dizer, um governo pode rapidamente colocar em risco o seu diretório de governo aberto no momento que o dado vai para lá não preparado e não seguindo essa cartilha ou essas estratégias que o Denilson comentava há pouco. Nesse momento, a descrença pode colocar em xeque esse programa e o governo municipal ou estadual pode inclusive abandoná-lo, né? Então, professor, qual que é o grande centro desse grande projeto do governo aberto? Qual é o grande pilar que sustenta tudo isso? O pilar hoje é considerado a transparência pública. Todas as iniciativas de governo aberto estão calcadas na promoção da transparência pública. Agora, não é o único pilar. Existe o engajamento e a participação popular. Como é que eu promovo o engajamento? Eu promovo o engajamento dando à população diferentes entes da sociedade condição de poder manusear esses dados para diferentes fins. Quer dizer, imagina o quanto a comunidade de jornalistas não seria beneficiada antes de fazer uma matéria se houvesse dados de boa qualidade distribuídos pelo governo e que no momento de uma matéria poderiam ser usados para estabelecer algumas manchetes ou alguns temas, né? Então, pegando só esse exemplo, mas a gente pode estender para a área acadêmica, para o terceiro setor que precisa trabalhar com esses dados. Quer dizer, a transparência é, sem dúvida, o eixo, né? O americano tem um termo para isso chamado de accountability, né? Que não tem tradução no português, mas é um ente ser responsabilizado por, quando for questionado. E o movimento do governo aberto é, sem dúvida nenhuma, a maior demonstração de um ente governamental da vontade de querer de ter o engajamento da população, mas de ser transparente. E é com essa filosofia que o cidadão responde que está lá em dia com as suas obrigações, né, professor? Por isso que a gente brincou ali, a arrecadação ela aumenta porque eu estou vendo resultados, eu quero participar, eu sou responsável. Exatamente. Também, nessa mesma pesquisa que revelou as razões do porquê os indivíduos não participam ou não acessam o governo eletrônico, ficou patente que realmente hoje eu não tenho canais para que eu possa dar meu feedback, eu possa construir, né? Na verdade, essa postura do governo em deixar tudo pronto ou querer resolver tudo sozinho, ela afasta. E segundo os internautas que foram pesquisados, 92% gostaria de contribuir de forma efetiva. Quer dizer, as pessoas hoje estão preparadas, elas têm o tempo, elas têm a vontade de ajudar. Agora falta realmente a criação desses canais onde o cidadão possa efetivamente ajudar o governo. Tá certo, nós então encerramos esse bloco sobre a participação e o engajamento popular no governo, através também do governo eletrônico. Voltamos em instantes para o nosso quarto e último bloco do Gestão em Foco, falando sobre as práticas do curso de Administração Pública da ESAG-UDESC, que é o curso que tem nos acompanhado nessa caminhada aqui no Gestão em Foco. Voltamos em instantes. Estamos de volta com o programa Gestão em Foco, nosso quarto e último bloco, onde estamos falando sobre o governo eletrônico e a inovação governamental
Agora nesse bloco novamente com a professora Micheline Hoffmann. Novamente obrigado, professora. Agora recebemos a acadêmica Larissa Stephen Peters, agora acertei. Isso. Larissa que está na 8ª fase se formando em administração pública, né, Larissa? Isso. Professora, o curso tem, além de nós estarmos nessa caminhada discutindo aí a questão de gestão pública, preparar novos acadêmicos, que serão os nossos novos gestores, que vão contribuir para essa mudança de paradigmas, né? Exatamente. Nós estávamos dizendo antes, né, na essência da inovação a gente tem o conhecimento, né, e consequentemente nós temos pessoas, né? Então, nos parece extremamente importante que formemos administradores públicos que anseiem por promover a inovação, né, dentro do serviço público. E aí, nós procuramos criar um ferramental dentro do curso, no final do curso, com os formandos, que auxilie, então, né, que eles tenham ferramental para ir a campo, né, para ir para organizações aí do terceiro setor, para prefeituras e etc., munidos de ferramentas para ajudar, então, nesse processo de inovação. Né? E nós temos feito isso com o que nós chamamos de projeto integrador, no 7º semestre do curso, onde nós envolvemos as disciplinas de administração municipal, organizações do terceiro setor, desenvolvimento de projetos públicos e plataformas de governo eletrônico. Então, o projeto ele começa com um diagnóstico que os alunos fazem ou em prefeitura, o aluno escolhe se ele vai trabalhar com uma prefeitura, né, prefeituras que estejam abertas, aí, que desejem se envolver com os trabalhos dos alunos, ou ONGs, né, eles vão a campo, então, numa organização, fazem um diagnóstico e aí eles levantam demandas, problemas, enfim, né, necessidades dessas organizações, e especialmente oportunidades, né, oportunidades de melhoria, oportunidades de inovação, para que, identificada essa oportunidade de intervenção, eles desenvolvam um projeto, né, para que soluções possam ser planejadas, para que essa organização, então, ela possa implementar essas soluções. Então, eles criam esse projeto. E aí, quer dizer, ao traçar as estratégias para atender essa oportunidade, para desenvolver esse projeto, nós fomentamos intensamente que eles busquem soluções inovadoras. Que apontem, né, os caminhos. Que eles pensem pelo caminho da inovação, quer dizer, que não pensem no lugar comum, e que eles busquem subsídio, aí entra a outra disciplina, que é a plataforma de governo eletrônico, né? Busquem ferramental na disciplina justamente para que o projeto tenha esse valor, né? esse valor agregado aí dentro dessa linha que nós vínhamos discutindo aí. Então, a preocupação é formar administradores públicos não só sensibilizados, mas, né? também preparados, instrumentalizados para tal. E a Larissa participou desse projeto. Foi isso, Larissa. Eu participei, eu vou falar mais pontualmente do trabalho que eu desenvolvi junto com a Flávia, a Marina e a Clênia, que também são acadêmicas do curso. A gente foi até a Prefeitura Municipal de São Bonifácio, que é um município aqui da Grande Florianópolis, e levantamos as demandas com a Prefeitura. Porém, ao levantar essas demandas, a gente viu que já existia um estudo feito, uma pesquisa sobre a satisfação dos usuários, sobre os serviços prestados pela Prefeitura. E o ponto crucial dessa pesquisa apontava a necessidade de investimento na área do turismo. Trouxemos essa demanda para dentro da sala de aula e começamos a pensar no desenvolvimento de um projeto que visasse a questão turística do município, feito junto com a prefeitura e com os outros patrocinadores, que seriam o comércio local, as pousadas, também a sociedade, né? Aí esse projeto, uma das entregas do projeto, que a gente chama de entrega, foi a plataforma municipal de turismo, que daí, respeitando todas essas questões que os professores já comentaram, né, do envolvimento do cidadão, de como promover esse desenvolvimento. Mais pontualmente, assim, a plataforma, como que a gente pensa numa plataforma municipal de turismo, que é algo muito relacionado ao marketing. Porém, só que atrás da plataforma, toda essa questão do envolvimento do cidadão, ela se faz presente, porque ao pensar o produto, que produto a plataforma vai desenvolver? Com um projeto que também, né, era um projeto do qual uma entrega era a plataforma. Qual o produto? A gente pensa no público-alvo primeiro desse produto. Depois, em qual valor o cidadão que acessar aquela plataforma, ele vai ter vindo para São Bonifácio. São Bonifácio é a capital catarinense das cachoeiras, então a questão da tranquilidade, da fuga da rotina, a vida no campo já tem que estar ali para incentivar que as pessoas vão até o município e contribuam para o aumento da renda, porque é um município de 3 mil habitantes. Isso. Larissa, como é que a prefeitura, lá você falou, entrando no ponto principal aqui, né? Você está falando de São Bonifácio, um município aí com 3 mil habitantes, pequeno.
Como é que o gestor, como é que a prefeitura recebeu quando vocês levaram essa liderança? Somos alunas do curso de administração pública, estamos aqui para uma pesquisa, ajudá-los. Como é que foi essa receptividade? Na verdade, eu sou natural de São Bonifácio e a gente fez esse trabalho com a prefeitura. A prefeitura está super aberta. Qualquer município pequeno que tu vá hoje, ele está aberto à universidade, porque faltam técnicos, eles não têm como fazer concursos, contratar pessoas para estar desenvolvendo isso. E a academia, esse é o ponto fundamental do trabalho, ela nos permite colocar em prática todas as teorias que a gente aprende, toda a forma, a coprodução, como que a gente vai estimular essa coprodução através de uma plataforma de turismo, que é uma ferramenta eGov. Então, são questões assim que só na prática mesmo, só na abertura que o município dá pra gente, é que a gente realmente consegue aprender a fazer um projeto, né? E daí, então, tu coloca a questão do... A gente tem o que o professor falava, o engajamento tanto do governo quanto da cidade em si. Isso. A população está extremamente... Precisamos encontrar soluções e estamos adeptos a essa solução? A demanda mesmo, como essa pesquisa de satisfação falou, foi a sociedade que foi entrevistada. E eles apontaram o turismo como a principal forma de geração de renda e oportunidade para evitar o êxodo rural, além da potencialidade. Todo mundo que é de lá tem essa questão de valorizar a terra, assim, né? Valorizar o próprio local. E querem conseguir recursos com isso. Então, tem uma proatividade da população para contribuir com um projeto, né? Professora, a gente tem um exemplo aqui bem prático, assim, né? Quando o cidadão, quando se abre esse canal de diálogo, o cidadão aponta qual o caminho que queremos trilhar, as soluções podem ser bem mais viáveis e resultados mais rápidos, né? Essa experiência tem sido interessante, porque na realidade ele tem várias vertentes, né? A universidade se aproximando, né, da sociedade, dessas organizações. O aluno, ele tem um processo de aprendizagem aí que é bastante favorecido aí, né? A Larissa retornando à cidade aquilo que ela tem né? E as próprias organizações que recebem o trabalho, acho que tem nele uma oportunidade de fato interagir com essas ferramentas, com essas novas ideias, né? Até com a gente falou no ingrediente cultural, quer dizer, de discutir novas alternativas. Então tem sido uma experiência interessante. Inclusive nós estamos abertos, né? Todos os semestres nós desenvolvemos esse trabalho e são várias equipes trabalhando. Então assim, estamos sempre abertos a organizações que tenham interesse, né, em desenvolver esse trabalho conosco. Clarice, nada também como ter a oportunidade de colocar em prática o que a academia nos permite, essa discussão, essa reflexão, mas nada como ir lá, ele vai colocar, sentir na prática, opa, temos um caminho, por aqui não dá, muda. A gente faz uma discussão de fechamento, assim, o que a gente aprendeu com esse projeto, com todos os grupos. E realmente a frustração, ela existiu ao longo do desenvolvimento do projeto inteiro. Meu Deus, a gente não sabe fazer um projeto. E a hora que tu apresenta e que tu tem aquela sensação assim, foi concluído, a gente tem um produto pronto, a gente vai conseguir contribuir com a nossa organização, essa realização é uma coisa que não se paga, na verdade, né? E nada como realmente na prática ver se funcionou, não funcionou e quais são as alternativas que vamos colocar e vai funcionar, né, professora? A implementação, na verdade, assim, a gente tem procurado acompanhar agora, né, com essas prefeituras, como que vem sendo conduzidos os projetos no sentido de realmente desenvolver essas plataformas. O resultado não é imediato, né? O resultado, muitas vezes, ele vem a médio e longo prazo, ele tem todo o processo de desenvolvimento da plataforma e de colheita aí dos resultados. Então, nós estamos começando a acompanhar os projetos que foram desenvolvidos desde o início do ano, para que a gente possa saber, quer dizer, onde é que eles estão chegando, né? Onde é que as prefeituras estão conseguindo chegar com essas tecnologias que foram propostas. Então, as organizações que tiverem interesse, seja ela uma organização não governamental, prefeitura, órgãos governamentais, podem procurar o curso. Nós estamos abertos, né? Será um prazer recebê-los. E são várias equipes todos os semestres trabalhando, cada uma com uma organização, então tem bastante oportunidade. Larissa, você já apontou aqui diversos benefícios que vocês nessa pesquisa acho que conseguiram mostrar para a Prefeitura de São Bonifácio. Mas diante dessa discussão de governo eletrônico, de inovação governamental, qual para ti o grande ponto positivo que isso trará? Tu estás prestes aí a te formar para esse universo de gestão pública? A parte de governo eletrônico naquilo que a gente aplicou no portal? E eu acho do cotidiano de um gestor? Do cotidiano de um gestor é que ele abre um canal de comunicação. Uma plataforma, se ela for pensada em quem vai usar a plataforma, ela está toda pronta ali, ela dá várias informações para o gestor e ele pode fazer uma administração pública melhor. Ele cria um canal de relacionamento com o usuário. E esse canal é fundamental para uma boa gestão pública. Assim, eu acho que um dos princípios, eu acho que da questão do eGov, do governo eletrônico, é realmente criar essa relação com o usuário, né?
Clarice, muito obrigado. Obrigada. Professora Micheline, muito obrigado também pela sua presença, por nos ajudar a refletir esse tema. Agradecemos também ao professor Denilson Cel e o professor José Salme Júnior, que também estiveram conosco nesse programa hoje, nos ajudando a refletir e a compreender esse universo do governo eletrônico, da inovação governamental. E acho que aprendemos mais uma vez que o sucesso de todas essas ferramentas para uma gestão eficaz está no engajamento, na participação cidadã. Nós somos este governo e ele está a nosso serviço, então vamos ajudar a tornar as cidades melhores para nós vivermos cada vez em paz, uma cidade que consegue caminhar para o progresso, transparência e participação democrática. Encerramos o programa de hoje, voltamos na próxima semana com um novo tema, com a gestão em foco.